Hoje estamos aqui em Uruçanga, na Cachaçaria Giuseppe. Estou aqui junto com o Lucas, que é responsável pela marca, e ele vai apresentar um pouquinho para a gente sobre o processo de produção da cachaça. Então, pelo que eu entendi, o primeiro processo é cortar a cana, né? Depois da cana, elas vão para onde? Isso, depois da cana ela vai lá para a moenda, onde é feita a extração da garapa. Extrai a garapa vai para o processo de produção da cachaça, e o bagaço, que ele é colocado, ele é separado também, uma parte vira combustível para caldeira, a vapor, né? Para destilar a cachaça. E outra parte vai para adubo nas roças. Essa cana aqui, ela sempre fresca, né? Como você estava me falando antes. Isso, sempre que é cortada, ela já não tem estoque de cana cortada. Ela é cortada e já é colocada na produção. Exatamente, no máximo um dia para moagem. Então, cortou de manhã, à tarde está moendo, cortou à tarde, no outro dia de manhã tá moendo, no máximo. Né? Então vamos acompanhar o processo? Vamos para o próximo processo. Isso, depois que foi moído, então a garapa ele passa por esse equipamento. Ele é um tanque de decantação que a gente chama. Ele serve para a gente filtrar a garapa. O que acontece aqui? A garapa cai ali dentro, aqui tem essa espuminha, esses bagacilhos que formam, né? É uma ele peneira, retira, né? que é uma peneira. E depois aqui ele vai fazendo um zigue-zague, por baixo e para cima. Então tem algumas aletas, que elas são mais abertas em cima, outras mais abertas embaixo. Leva em torno de 40 minutos para sair lá da ponta até essa outra ponta para cair dentro do tanque, né? Tá, e esse tanque? Aí esse tanque a gente chama de tanque de padronização. O que nós fizemos aqui? É a padronização da doçura do Brix, né? A Brix é a unidade de medida do açúcar, né? Então a gente faz a padronização da doçura e da temperatura. Cheirinho bom. Aqui tem o cheirinho da garapa crua aqui, né? É legal que... Por que a gente faz essa padronização do Brix, né? Porque a fermentação, ela precisa de 16 Brix de doçura. A cana vem com 20, 21, né? Então é muito açúcar para a levedura dar conta. Então a gente dilui isso, né, com água. Lembrando que essa água não pode ter cloro, flúor, essas coisas. Então a gente pega água de nascente, uma água bem pura. Faz a diluição, né, até 16 Brix, abaixo disso também não é legal, então é 16 Brix, e corrige a temperatura, porque agora a gente está no inverno, é frio, né, então as leveduras elas custam a trabalhar, né, fica uma garapa muito gelada, então a gente aquece até uns 26, 27, 28 graus de temperatura aqui, para depois jogar para fermentação. Vamos para a fermentação. Aí vem para a fermentação. Então aqui no tanque já tem os fermentos na parte de baixo, né? Isso. E aí adiciona esse caldo corrigido, né? E é onde os fermentos começam a trabalhar. E qual o período que eles ficam dentro do... Isso. Depois que coloca a garapa aqui, eles levam em torno de 24 horas ali para ficarem prontos, né? O que tem nesse processo? As leveduras elas utilizam do açúcar para transformar em álcool, né? E depois, a hora que isso for zerando, não tendo mais açúcar, elas vão decantando para o fundo. Que a gente chama que isso é o espelhamento da fermentação. Ou seja, o caldo fica bem espelhado, assim, bem brilhoso. E aí a gente sabe que está pronto para... Juntamente com o medidor, né, ver se não tem mais doçura. Medidor de Brix, a gente vê que ele está parado, daí a gente leva ele para o pré-aquecedor. Bom, daqui a gente está indo para o setor de destilação. É onde acontece a preparação do mosto, que já está fermentado, né? Que já tem álcool, para fazer a separação da cachaça. Que aqui já ganha o nome de mosto, né? Aqui já ganha, depois que tu mistura com a fermentação, ele ganha o nome de mosto, né? Que é esse processo que acontece de transformação do álcool. Especificamente ele vem para esse tanque. Esse é o primeiro passo dele nessa sala? Esse é o primeiro passo dele nessa sala. Isso aqui serve para duas coisas. O primeiro, para pré-aquecer o caldo. A gente eleva a temperatura até uns 50 graus, aqui 55 no máximo. Isso faz com que a gente ganhe um tempo... Não, aqui tá frio. A gente ganhe um tempo na fermentação, né? Então, fica menos tempo lá porque ela já entra mais acelerada. Isso, fermentação não, desculpa, na destilação, né? Então, o tempo que a gente está aquecendo aqui, a gente está higienizando o alambique, preparando para receber. Aí, quando ele recebe, ele já está com uma temperatura um pouquinho mais alta. E também, ele também tem uma espécie de uma filtragem aqui no fundo, para que se acaso venha alguma coisa lá de cima de fermento que passe por arraste, né? Ele consegue filtrar aqui. Então aqui vai só o caldo limpo. Tá, e ele já né? está no processo... limpo. Aqui já está no processo de fermentação. Aqui dá de ver, tem a espuma dele, né? Quando ele ferve, ele acaba fazendo essa espuminha aqui. E aqui já está ocorrendo a destilação.
Então aqui a temperatura aqui está fazendo ferver, o vapor está subindo, né? Então aqui ele passa por esses pratos, então o vapor vem, condensa, evapora e vai. Tá. Né? E aí depois vem para esse outro equipamento. Aí aqui tá vindo o vapor lá de cima, né? Certo. Aqui dentro tem água corrente. Condensa. E aí ele vai condensando. E aí ele vira líquido de volta. Tá. Tá, e me explica melhor aqui, o que são essas saídas que tem aqui no final da destilação? Então, depois que ele vem condensando aqui, a gente sempre faz a separação da cachaça em 3 partes. Normalmente o pessoal fala nessa forma, né? Que é a cabeça, coração e caldo. Perfeito. Então, quando começa a sair, a gente abre esse registro. Aqui tem uma separação e aqui a gente tira a cabeça. Tá? Então, depois que tira a cabeça, aí sim a gente começa a tirar o coração, que é propriamente a cachaça, que é o que está saindo aqui agora. Perfeito. Tá? E o que você sabe que separa o coração da cabeça? Então, a gente tem, por estudos, né, por pesquisa de treinamento com alambique e tal, a gente sempre separa em torno de 10% da produção. Então, mais ou menos a gente tem a ideia de quanto vai produzir, né? Tá. Então 10% do volume do alambique a gente vai separar de cabeça. Porque a gente sabe que nesse volume vai sair todo o metanol, outros itens aí que não fazem bem para consumo, né? Perfeito. Então em torno de 10% a gente separa. A hora que bater o volume, a gente fecha e começa a destilar o coração, que é a cachaça. Aí aqui a gente tem um graduador, um densímetro, né, de álcool, né? Perfeito. Então aqui mostra a graduação alcoólica que ele está saindo. Aqui a gente usa para fazer o próximo corte, que é o corte da calda. Tá. Então quando aqui chegar ali no 39%, 40% de álcool, a gente faz o corte, abre aqui de novo, faz o corte da cachaça, né? Então parou de sair a cachaça e começa a sair a calda. Perfeito. Aí a gente faz o corte. Então esse tanque aqui dentro está dividido. Está dividido. E aí vai a cabeça e a cauda e o coração. E o coração, isso. E a cabeça e a cauda vocês misturam ou vocês tiram elas para fazer... A cabeça e a cauda, a gente junta ela, cabeça com cauda, né? E a gente usa esse outro alambique, tá? Esse outro destilador, que é um destilador de álcool. Aí a gente faz álcool combustível para o carro da... Pro maquinário todo. Pro maquinário todo, pro carro da empresa. Próximo passo, depois que ela está saindo o coração da cachaça ali, qual que é o próximo passo? Depois vem para esses tanques de armazenamento. E aí, nesses tanques a gente usa para para homogeneizar os lotes de produção, né? Tá. Então, a produção aqui sai em torno de 150 a 160 litros de cachaça. Essa parte vem para esses tanques. À medida que a gente vai colocando mais 150 e vai montando um lote para poder depois destinar para barril, para envase. Esses tanques aqui, que é o de armazenamento, se está aqui dentro a gente já pode beber, então, é isso? Ainda está quase no ponto de beber. Teoricamente tu pode, ele já é potável, mas a graduação alcoólica dele vai estar mais alta, né? Porque depois daqui é destinado para alguns outros processos. Então, saindo daqui ele pode ir para os barris de armazenamento, né? Eles podem ir para a produção dos licores ou para o envase da prata, né? Da cachaça prata, que é branquinha como é destilado. Mas depois disso, para ser próprio para beber mesmo, é feita a padronização da cachaça, para padronizar esse teor alcoólico, né? Tem uma lei no país que especifica o que é a cachaça, a graduação alcoólica da cachaça, que é de 38% a 48%. Tá. Então, para considerar a cachaça, a graduação alcoólica tem que estar entre essa margem, né? Como aqui ela sai em torno de 54%, 55% de álcool, então a gente tem que padronizar a cachaça para poder ser comercializado. Essa padronização acontece com água. Essa padronização é feita com água destilada também. É importante falar disso da água, porque não é só pegar, abrir a torneira e colocar e achar que vai dar tudo certo. Não. Essa água precisa ser destilada. Destilada porque ela não pode ter mineral, ela não pode ser uma água dura, ela não pode ter dureza nessa água, né? Ela tem que ser o mais pura possível para não interferir em sabor, em aromas da cachaça. Perfeito. E a gente estava numa sala ali do maquinário quente e tem uma caldeira por trás que aquece isso tudo, né? Isso, lá no começo, quando eu falei da moagem, que uma parte do bagaço vai para a caldeira, é para isso. Esse bagaço, juntamente com lenha de reflorestamento, a gente usa para gerar vapor numa caldeira. Então, todos os equipamentos que a gente tem aqui que vão temperatura na fábrica, é utilizado o vapor. Então, para terminar o processo, só falta a gente conhecer a caldeira e os armazenamentos. Os armazenamentos, é isso. Bom, é bom aqui, é quentinho, né? Aqui é mais quentinho.
Bom, aqui nós estamos com o coração do maquinário, que é a caldeira. O Lucas vai falar um pouquinho mais sobre a caldeira pra gente. Isso, então lá no começo, quando a gente faz a moagem, né, a gente separa o bagaço para usar como combustível nesse equipamento aqui. Então, justamente com a lenha, né, que é de reflorestamento, a gente utiliza a caldeira para gerar vapor, para usar nos maquinários ali na destilação, no pré-aquecimento da garapa, né. Por que a gente usa o vapor? Porque é mais fácil de tu ter um controle da temperatura lá dentro do alambique. Perfeito. Né? Então tu consegue controlar a temperatura aqui e lá dentro tu regula a intensidade do vapor. Então a tua destilação sempre vai ser mais padrão, assim, né? Perfeito. E isso gera mais qualidade para a cachaça. Bom, então depois daqueles tanques, o que é prata já vai ser envasado e aqui é o tempo de madeira, é isso? Isso, aqui é o tempo de madeira. Depois lá do armazenamento, eles vêm aqui para baixo e cada um é destinado para cada barril, de acordo com o nosso produto, né? Aqui a gente tem barril de amburana, barril de carvalho, cada um com o seu tempo também de maturação. E daí depois daqui é feito o lote de acordo com cada produção do barril e é feito o envase e aí sim é destinado para venda. E eu posso dizer que aqui elas estão sendo envelhecidas? Aqui tu pode dizer que elas estão sendo envelhecidas. Dessa forma elas estão sendo envelhecidas, né? E o armazenamento? É que que seria a a diferença? questão da nomenclatura, que às vezes muita gente se confunde, armazenamento e envelhecimento, o processo aqui do barril vai ser sempre igual. A diferença é que quando tu armazena, na hora de envasar, tu pode adicionar uma outra cachaça com um tempo de envelhecimento diferente, ou tu pode adicionar uma cachaça branca também. Né? Vamos supor, eu peguei esse barril e esse barril passou demais da madeira. Vou adicionar um pouquinho de cachaça branca para manter a qualidade. E aí envasa, daí a gente coloca no rótulo armazenada. Ou quando tu coloca só envelhecida, é unicamente do barril, tu só padronizou ela e não adicionou outro tipo de cachaça junto, aí pode ser considerado envelhecida. E o tempo de barril influencia alguma coisa também nas nomenclaturas? Influencia também. Até 1 ano, se a gente abrir o barril antes de 1 ano, a gente coloca como armazenada também. Para ele ser considerado envelhecida, tem que ser de 1 ano para cima. Então, de 1 ano até 3 anos, a gente pode considerar a cachaça premium. Acima de 3 anos, extra premium. Essas são as nomenclaturas, né? Mas lembrando que a diferença mesmo no processo da nomenclatura se dá não só pelo ano, mas pela mistura da cachaça. Se a cachaça não é misturada, ela pode ser considerada envelhecida. Se a cachaça é misturada com outra, aí a gente considera armazenada, né? Ou, enfim, colocando as outras nomenclaturas. Né? E aqui vocês fazem o teste, ela estando pronta, já está pronta para ser envasada, é isso? Depois daqui, ainda não, ainda falta o detalhe da padronização, né? Perfeito. O que a gente confere aqui? O aroma, a cor, né? E a graduação alcoólica dela também, né? Porque a gente coloca aqui com 48%, 49% de álcool. Aí, depois de 1 ano ou 2, conforme for o barril, tu vai medir a graduação, ela está com 43%, 44%. O nosso padrão é 39%. Então, a gente adiciona a água pura, para fazer a padronização, aí envasa e está pronta para o consumo. Então aqui ainda não está pronta para beber. Aqui ainda não está pronta para beber. Mas a beber. gente pode fazer um teste aqui. Podemos fazer um teste aqui. Esse aqui é um Jequitibá, é isso? Esse aqui é um Jequitibá, que a gente vai tirar uma provinha agora. Agora nós vamos beber, então. Agora nós vamos beber. Aí. E o Jequitibá, ele é assim, um pouco mais clarinho mesmo, né? O Jequitibá, ele é bem clarinho, ele trabalha um pouco a cachaça prata, né? Ele não vai dar uma intensidade de cor, nem muito de aroma, mas embora ele vai dar uma arredondada nas características da cachaça prata. Lembrando que aquela não está pronta ainda, né? Ela não está pronta ainda, a graduação alcoólica dela está um pouco mais elevada. Bom, estamos aqui com a bebida pronta, né? Já envelheceu, já foi padronizado com água, envasilhado. E o que precisa ter para ter o nome de cachaça no rótulo aqui, Lucas? Bom, cara, essa é uma pergunta bem importante, né? Porque a cachaça se dá para toda bebida que é produzida do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Ou seja, é o nosso processo que a gente mostrou aqui. Moeu a garapa, fermentou a garapa, destilou, aí isso tu pode dar o nome de cachaça. Qualquer outro processo que tu faça, eu produzo melado antes de fazer a cachaça. O melado da cana-de-açúcar também, O melado né? vem da cana-de-açúcar, mas a fermentação do melado não configura a cachaça, né?
ou de alguma outra coisa que tenha doçura, que se possa fermentar, não se considera cachaça. E como é que fiscaliza ou regula isso? Isso a gente tem para isso, né? Por isso que é importante quando se forem consumir uma cachaça, comprar uma cachaça, ver se ela tem esse registro no mapa. Isso é o que garante que a cachaça realmente foi produzida da forma correta. Porque para a gente ter todo esse registro na Receita Federal e no mapa, precisa de boas práticas de fabricação, precisa assinar vários termos, né? E a fiscalização vem e libera o teu estabelecimento para produzir. Então, se tiver algum processo que não está conforme, não é liberado para ti poder produzir a bebida. Então, no nosso caso aqui, vai cachaça, porque a gente passou pelo mapa, tem todo o registro, tanto de Receita Federal como o mapa. A gente sabe disso pelo registro do mapa, que é atrás da garrafa, né? E pelo selo do IPI, que é o registro na Receita Federal, que todas as garrafas devem ter. Bom. E se ela não passa por esse processo, ela não pode ter o nome de cachaça, ela tem outro nome de... Teria como aguardente, vamos supor. Em casos de cachaças mais artesanais, digamos, vai se encontrar o selo do IPI e o registro do mapa. Boa. Então, vamos lá fazer um drink de cachaça? Bora lá, vamos lá. Lucas, te chamei aqui pra gente fazer um drink à base de cachaça, né? Não podia ser diferente. Então, hoje nós temos um coquetel chamado Rabo de Galo, que ele é um coquetel cultural brasileiro. E ele ontem foi aceito pela Associação Internacional de Bartenders através de um esforço muito grande por um mestre da coquetelaria, que é o Derivan, que hoje já não está mais entre nós, mas foi um feito dele, um legado dele que ele deixou. E para comemorar isso, nós vamos trazer esse Rabo de Galo na versão antiga, né? Hoje ele é feito de uma forma um pouco mais sofisticada, com bebida resfriada, e nós vamos voltar um pouquinho à origem desse coquetel, que ele foi criado por uma marca de vermute, para tentar agradar os italianos que moravam em São Paulo. Então, eu vou começar fazendo, enquanto eu vou falando um pouquinho, nada mais do que vermute. Esse copinho é o copinho que na época já era bem padrão para produzir esse rabo de galo. Vou adicionar agora um pouquinho de cinar também, que já é uma forma um pouco mais moderna, porém, nós vamos servir ainda na forma antiga, como tudo começou. E vamos completar com uma cachaça. Vou estar usando a Carvalho. Esses copinhos, ele tem até a parte de baixo mais funda, que o pessoal tinha o ritual de segurar o copo e dar uma batidinha para poder mexer. Então, esse é o rabo de galo padrão. Vamos fazer um brinde aqui. Saúde ao mestre Derivan. Saúde. Então, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. Essa foi a apresentação da nossa fábrica, que eu estendo o convite também a todos, para quem quiser conhecer a nossa destilaria, fiquem à vontade para vir conhecer os nossos produtos. E aqui embaixo vai estar o link do nosso Instagram. Quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cachaça, é só acessar lá. Obrigado, pessoal.